Deixa eu ver quem entrou. Danúbia, Sul. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Ô prima, que bom que deu pra você vir. Atrasei 2 minutinhos porque a internet não colaborou. Gratidão, Tati, gratidão pela sua presença. A internet não colaborou. Gente, como é desafiador quando a gente se propõe a trabalhar esses temas, né? Tão simples, mas ao mesmo tempo, como todas as pessoas, de um modo, né, geral, vivem muitos desafios por conta de todos os processos, de toda a nossa mimiseira mental, né? O campo, vocês não têm ideia o quanto é pra mim, assim, desafiador na segunda-feira, quando eu começo a acessar o campo de uma forma que tá densa, sabe? Então, por isso que eu tô muito feliz da gente poder trabalhar essa energia do Pai. Ju, Andréia, gratidão pela presença de vocês. Minha irmã. Então, eu tô super feliz, assim, de a gente fazer o Segundou com esses temas que eu falo são tão simples, tão essenciais para nossa vida, e a gente de alguma forma cria muitos processos extremamente desnecessários para causar confusão na vida da gente. Mas como ver é ser livre, né? A partir do momento, sou de Tumbiara. Bem-vinda da minha terra natal, Danúbia. Gratidão pela presença. Eu fico tão feliz quando as pessoas de Tumbiara estão aqui, sabe? A nossa terra é a nossa origem, né? Então a gente tem sempre que olhar para nossa terra natal com profunda gratidão e para todas as pessoas da nossa terra, assim. Fico muito, muito agradecida. Gratidão pela confiança, pela presença. Andréia, eu que agradeço a sua presença. Minha mames entrou. E é bem isso que eu falo, por que eu fico tão feliz de compartilhar essas coisas com vocês? Porque às vezes, a nossa maneira de agir de repente com aquela forma e com aquela estrutura, porque a gente não tem a consciência que existe algo oculto, que tem algo por trás de tudo aquilo, que de repente você vive em relação ao seu pai, né? Quantos desafios ocultos tem nas nossas relações, e às vezes a gente fica num processo de mimiseira tão grande. Por isso que eu quero ir trabalhando com vocês, que sempre, como eu falo, leiam esse livro do Bert, O Essencial é Simples, porque cada vez mais, quanto mais eu me organizo para fazer as lives para vocês com temas, porque eu também de vez em quando gosto de falar, pronto, liguei a câmera e vou falar o que vem no meu coração, mas quando eu paro para organizar, eu falo, gente, é tudo tão simples, né? Nós que criamos aqueles gigantescos emaranhados para nos paralisar, né? Vou dar mais só uns minutinhos para as pessoas irem chegando e já a gente começa. Maísa, que delícia ter você aqui novamente. Já a gente começa. Ver é ser livre, né? Coloquem isso no coração de vocês. Ver é ser livre. Se eu estou disposta a ver, eu me torno cada vez mais livre. Livre de todos os padrões mentais. Sua internet também tá ruim, Michele? Não, agora melhorou, mas eu demorei uns 5 minutinhos para conseguir entrar, para conectar aí com vocês. Mas vamos lá, né? Já passamos os nossos 5 minutinhos. Deixa eu desligar a música. Só um pouquinho, gente. Até... Vamos lá, né? Segundou, nosso encontro marcado. Toda segunda eu quero falar roda a vinheta, mas eu ainda não tenho vinheta. Mas vamos lá falar dessa relação com o Pai. Mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. E como eu coloquei no começo lá na frase principal, né? Quem rejeita os pais, rejeita a vida, rejeita a si mesmo, rejeita o parceiro.
E quando às vezes as pessoas me escutam falar isso, Fernanda, mas eu tenho um monte de desafios em relação ao meu pai, eu vivi coisas terríveis. A gente vai olhar de uma forma mais profunda para tudo isso, para que você saia desse padrão mental de julgamento. Lembrem-se, tudo que nós olhamos para os nossos pais, definimos e concluímos são histórias. Histórias que nós criamos desde a nossa infância, né? Dessa forma e dessa estrutura, desse sonho mágico e que é ter um pai e uma mãe completamente perfeita dentro do seu ponto de vista. E a gente, por conta desse padrão, a gente fica exigindo com que os nossos pais sejam o que eles não são. E a gente vê muito falar de amor interrompido em relação à mãe, né? Tenho certeza que muitas vezes vocês ouviram falar amor interrompido em relação à mãe, mas é pouco que se fala que existe também o amor interrompido em relação ao pai. Vamos começar assim com uma dinâmicazinha básica. Então, aqui nós temos a mãe. Quando nós nascemos, o nosso primeiro contato é a mãe. A mãe que nos dá a nutrição, a mãe que nos dá o acolhimento, a mãe é o colo. Só que quando nós nascemos, cadê meu bebezinho? Ah, tá aqui. Quando nós nascemos, nós precisamos ficar um tempo aqui com a mãe. Porém, a mãe depois precisa nos apresentar para o nosso pai. Então, quem que nos apresenta para o nosso pai? A nossa mãe, né? E aí a gente já pode começar a olhar muitas coisas, só para vocês começarem a refletir. Como a nossa mãe nos apresentou para o nosso pai? A nossa mãe tinha muito julgamento em relação ao pai? A nossa mãe admirava esse pai? A nossa mãe, como que a nossa mãe nos levou para o colo desse pai? Quais foram as memórias que nós carregamos dessa primeira vez que nós precisamos aprender sobre relacionar, né? Sobre compartilhar o amor. Até então, nós estamos aqui, eu e a minha mãe. Mas aí chega o meu pai, é a primeira pessoa que eu vou ter que aprender a dividir o amor, né? Então, eu preciso ir às meninas. Existe uma dinâmica diferente das meninas e dos meninos. Mas a mãe vai lá, apresenta o filho para o pai. Se é uma menina, ela fica no campo do pai, mas depois ela volta. Quando ela fica no campo do pai, aqui ela conhece a energia masculina, ela olha com admiração, ela tem contato com o masculino. É a primeira vez que ela tem contato com a energia do homem. Mas depois de um tempo, deixa eu pegar um maiorzinho, a menina precisa voltar para o campo da mãe. Porque a mãe que vai conseguir falar com a menina sobre muitos aspectos que o pai, por mais que seja um pai super conectado à filha, ele não vai saber falar profundamente sobre o feminino, né? Sobre a puberdade, sobre relação sexual, como a mãe vai falar, porque a mãe vai falar do olhar da mulher. Porém, os meninos fazem uma dinâmica diferente. Eles nascem, recebem um acolhimento, a nutrição, vão para o campo do pai, a mãe apresenta para o pai e o menino, ele não tem que voltar para o campo da mãe. O menino, ele tem que ficar no campo do pai. Porque quem que vai mostrar o mundo pelo olhar do homem para esse menino? É o pai. Então aqui, nessa dinâmica tão simples, talvez vocês já possam identificar na vida pessoal de vocês como que aconteceu essa dinâmica. Eu nasci, como a minha mãe me levou para o mundo do meu pai? Como que eu fiquei quando eu cheguei no mundo do meu pai? Eu consegui voltar para o mundo da minha mãe ou eu fiquei lá? Aqui a gente já tem um monte de coisas para a gente trabalhar, constelar, porque o que eu trago para vocês é apenas uma tomada de consciência para que vocês possam ir percebendo que existe uma forma de olhar para os relacionamentos com o pai e com a mãe de uma forma diferente. Mas aqui dá para a gente fazer constelações profundas.
Então, mais uma vez, nasceu a menina, ela vai para o campo do pai, ela experimenta o masculino do pai, porém, para que ela tenha força para a vida, impulso para a vida, ela volta para o campo da mãe. O menino nasce, tem toda a nutrição da mãe, vai para o campo do pai e precisa ficar no campo do pai. Então, de alguma forma, quando nós não nos permitimos receber esse pai, nós perdemos a força para ir para o mundo. O que a gente fala? Como a mãe, na semana passada eu não falei para vocês, a mãe é a vida, né? A mãe é a vida, é a nutrição, é o acolhimento. O pai é o mundo. Então, se você tem muita dificuldade na sua vida profissional, dificuldade de expandir na sua carreira, você começa a fazer as coisas e nunca vai para frente, não tem força, não tem impulso, olhe para a sua relação com seu pai. Perceba como é a sua relação com seu pai. São dinâmicas tão simples que se você olha e percebe, opa, eu preciso olhar para isso, eu preciso tomar esse pai. E eu sempre falo, gente, o tomar o pai e tomar a mãe não é conviver com o pai e conviver com a mãe. Se isso é leve para você, uau, melhor ainda. Mas existem pessoas que não. E quando o pai não faz questão das meninas em seu campo. Exatamente. E o que acontece? Eu vou chegar lá na frente pra gente falar isso daí, Tati. Porque quando o pai não faz questão, quais são as dinâmicas desse pai? Ao invés de querer ficar mudando o pai, o que a gente traz para o campo das filhas? Esse pai é o pai perfeito para você. Porque os nossos pais, quando não conseguem conectar, existem emaranhados gigantescos no sistema do pai. Gigantescos. E se a gente ficar tentando fazer com que o pai seja diferente daquilo que ele é, o emaranhado é ainda maior e você não vai para a vida. Então, quando eu olho para esse homem, para esse pai que não consegue levar a filha para o campo, não consegue acessar essa energia e falar, essas são as minhas filhas, eu vou nutri-las, eu vou amá-las, eu vou apresentar o mundo para essas minhas filhas. Muitos pais não conseguem fazer isso. O que os filhos devem fazer? Sempre é o que eu posso fazer com o pouco que eu recebo. O que eu posso fazer de melhor com o pouco que eu recebo. Eu olho para aquele homem, a criação mais divina que ele fez foi você, né? Nós não estaríamos aqui sem 50% do pai, 50% da mãe. Ninguém estaria aqui. Então, tanto a importância do nosso pai quanto da nossa mãe, para que nós estejamos aqui. Esse sim profundo. Ao que é, não ao que eu gostaria que fosse, né? Então, essa primeira dinâmica, uma coisa um exemplo muito simples, assim, que eu gosto muito de fazer entre pai e mãe, a mãe, o que a mãe faz? A mãe geralmente vai ali, acolhe. Vocês já viram mãe jogando? São raríssimas as mães que jogam o filho para cima, anda com o filho equilibrando na mão. Geralmente a gente vê o pai fazer isso. E a mãe tem taquicardia, surta com aquilo ali, né? Fala, meu Deus do céu, olha o que ele tá fazendo, não joga tão alto, ele vai cair. Porque a mãe é acolhimento, a mãe traz. Então quem que joga para cima e fala, filho, voa. Aonde que é a energia? Da onde vem essa energia? Filho, voa. Não tenha medo. É do pai. O pai que joga para cima. Então, se a sua vida pessoal de alguma forma está paralisada, perceba. Monta um negócio e não vai para frente. Vida profissional impactada, não vai, não tem energia. Começa, depois volta. Começa, depois volta. E nos seus relacionamentos da mesma forma. Perceba como é a sua relação com o seu pai. Existem outras dinâmicas. Uma coisa que eu anotei aqui. A gente está aqui no nosso presente. Quem nos leva para o futuro? A força do pai. Lembrem-se, pai é o mundo. Pai é o mundo. Lembrem-se, pai é o mundo. O meu pai me apresenta para o mundo. O meu pai me dá força para que eu possa ir para o mundo. Porém, eu vou anotando para não deixar
de falar nada com vocês. Porém, vamos lá. O meu pai não consegue ser carinhoso. O meu pai é alcoólatra. Eu não conheci o meu pai. Tudo isso daqui, o que a gente faz com tudo isso? Eu olho para o que é. O meu pai me deu a vida. Olha para o seu momento de concepção. Se você se acha uma pessoa incrível ou não, se você está vivo aqui, você precisou da força do seu pai. Você precisou tanto do sim da sua mãe, quanto do sim do seu pai. Engraçado que a minha mãe é assim, meu pai é mais mãe. Eu vou falar sobre isso com vocês. Então, tudo isso são histórias. Então, vamos lá no relacionamento dos nossos pais. Meu pai era alcoólatra, o meu pai tratava muito mal a minha mãe. Eu cresci vendo meu pai tratando mal a minha mãe. O meu pai era grosso. O meu pai, sei lá, quantas definições nós podemos colocar de julgamentos que nós temos em relação ao nosso pai. Ah, Fernanda, não é julgamento, eu via isso. Sim, é julgamento. Porque eu, como filha, o que eu faço com a minha mãe? Aqui está a minha mãe, que vive com um homem, que tem todo esse padrão. Todo esse padrão. É agressivo, não é carinhoso, não colabora com os filhos. A mãe o tempo todo reclama desse pai. O que eu, como filha, posso fazer? Eu olho para tudo isso e deixo com os grandes o que é dos grandes. Enquanto nós, como filhos, não ocuparmos o nosso lugar e parar de intrometer nessa dinâmica, o emaranhado é nosso e nós também não vamos para a vida. Então, e o que acontece com aquela mãe que também passa a mensagem para o filho? Filho, o seu pai não faz nada para mim, o seu pai é grosso, o seu pai não sei o quê, e vai dando julgamento, e vai falando o pai, o pai, o pai. O que acontece com essa filha que está escutando tudo isso? Falem para mim o que vocês acham, né? A mãe tá aqui, filha, papapá, papapá, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Se eu não deixo com os grandes o que é dos grandes, eu paraliso a minha vida. É maravilhoso em uma constelação quando a gente está no meio do campo e que essa mãe olha para a filha e fala: filha, se você de repente tem esse padrão, olha para sua filha e fala: filha, você pode amar o seu pai. Eu permito que você ame o seu pai, porque na verdade a filha está em ressonância com a dor da mãe. Na verdade, a filha não tem problema com o pai. Ela escutou tudo aquilo, processou da forma que ela conseguiu e ela toma a dor da mãe. Então, ela não tem que resolver o problema com o pai, ela tem que resolver com a mãe, deixando com a mãe o que é da mãe, deixando com a grande o que é da grande, pegando aquela carga que ela tá aqui carregando para a mãe, se colocando até maior de repente do que a mãe, né? A salvadora, a que quer salvar tudo, que quer fazer com que o pai seja o que ela gostaria que esse pai fosse, e aí ela paralisa a vida dela. Mas se essa mãe permite que essa filha ocupe o seu lugar, pegue toda essa carga e devolva para a mãe, estas são as experiências que essa mãe precisa passar para evoluir. Essas são as experiências que essa mãe precisa olhar para evoluir. E quem tem que tomar atitude de repente ficar nessa relação ou não, de se posicionar ou não, é a mãe, não é a filha. Então você não tem problema com o seu pai. Você tem problema porque você está em ressonância com a dor da sua mãe e você quer resolver o problema da sua mãe. Gente, isso é tão simples e ao mesmo tempo tão desafiador. Porque você acha que ocupar o seu lugar... Ah, Fernanda, então tá. Você fala isso e ocupa o meu lugar. Tudo que eu falo aqui com vocês é tomada de consciência, para que vocês percebam como é a minha relação com meu pai hoje. Como eu olho para o meu pai quando ele faz algo com a minha mãe que no meu julgamento é algo terrível, perverso. Como eu me posiciono na minha relação com os meus pais?
né? Como seria, eu falo muito isso todos os dias nos meus atendimentos. Deixe com os grandes o que é dos grandes. Deixe com os grandes o que é dos grandes. Quando você se coloca numa salvadora e vai lá atacar o seu pai para proteger a sua mãe, você está tirando da sua mãe a capacidade de evolução, de lidar com esses desafios, de se posicionar. Você está tirando da sua mãe a força que de repente vai vir através da dor que ela precisa viver. E se você ocupa o seu lugar e deixa com os grandes o que é dos grandes, você fica livre para olhar para a vida, para olhar para o seu relacionamento. Enquanto você fica nessa dinâmica, o que acontece com a filha que de repente está lá julgando o pai porque o pai é isso e aquilo? Na maioria das vezes, quando a filha julga tudo isso que o pai é, ou ela entra em ressonância também com o pai, e falando de relacionamento, quando a filha está lá julgando tudo que o pai fez, o pai traiu a mãe, meu pai é safado, meu pai é não sei o quê, ou ela entra em ressonância com o sistema do pai e vai fazer a mesma coisa. Lá na frente ela está traindo o marido, ela está traindo o namorado, ela está sendo arrogante, porque ela vai precisar experienciar aquilo ali para poder ir lá atrás e dar um sim para o pai, para se libertar de tanto julgamento que de alguma forma ela carregou. Então percebam as dinâmicas ocultas que ficam nas relações com os nossos pais e que vão interferindo na nossa vida, no nosso relacionamento. Sempre, 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 sempre. Mães, eu sei que tem muitas mães aqui, que o meu público, eu acho que por eu ser casada, ter filhos, o meu público tem muitas mulheres e muitas mulheres que são mães. Independente do seu relacionamento com o seu marido, independente, fale, se você puder verbalizar, filho, eu te permito amar o seu pai. Você é livre para amar o seu pai. Os problemas da mamãe e do papai são da mamãe e do papai. Esse pai é o melhor pai para você. Ah, mãe, mas eu acho isso. Não ache, ele te deu a vida. Os problemas da mamãe é da mamãe. Os problemas do papai é do papai. Você é livre. Eu permito. Verbalizem isso. Eu permito que você ame o seu pai. Porque às vezes a filha fica com aquele amor guardado. Porque como a mãe é magoada com o pai, como que eu vou amar o pai se a minha mãe tá magoada com ele? Eu preciso tomar a dor da minha mãe. Entenderam? E às vezes a filha não vai pro campo do pai porque ela tá tomando a dor da mãe. Não é nem porque ela não quer esse pai. Não é nem porque ela não aceita esse pai. É porque ela tá tomando a dor da mãe. Então libertem seus filhos para que eles possam ir pro campo do pai. E quantas vezes a gente fala com julgamento? Nossa, você tá a cara do seu pai, mas às vezes você fez isso igualzinho o teu pai, mas a gente fala às vezes com desdenho. Como tipo assim, nossa, o pai faz essa coisa terrível e você tá fazendo também, né? Isso daí, de alguma forma, inconscientemente, a gente tá falando que o pai é algo que não é bom, né? Que não traz uma coisa boa pra tua vida, né? Cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, eles processam tudo. E aí eu sempre falo assim, Fernanda, mas o meu pai não me deu nada. Eu já escutei muitas vezes aqui. Fernanda, meu pai foi ausente. Fernanda, meu pai nunca me deu nada. Tudo que eu tenho foi a minha mãe que me deu. Como que eu vou dar um sim para esse homem que nunca me deu nada? Que eu sempre, tudo que eu precisei sempre foi a minha mãe. E vem você falar que eu tenho que dar um sim para esse pai. Como que eu consigo isso? Volte a sua memória ao momento da sua concepção. Naquele momento, se aquele homem não tivesse te dado um sim, você não estaria aqui. Então, e todo o resto, eu falo todos os dias, chega de mimiseira mental. A gente fica o tempo todo nesse julgamento do que o pai é, do que o pai deveria ser, paralisa a sua própria vida. Não é tão mais fácil você olhar para o que é e falar, sim, pai, ok, esse é o meu pai. Ele é o melhor pai para mim. Esse é o meu pai. Ele é o melhor pai para mim. Experimentem nas relações de vocês, mesmo que você tenha uma relação muito desafiadora com seu pai. Nas suas orações de manhã, nas suas meditações, eu gosto muito de meditar
Se de repente te vier um desconforto muito grande, sim, pai, você é o melhor pai para mim. Sim, pai, você é o melhor pai para mim. Mantrem isso. Veio julgamento em relação ao pai? O pai fez algo muito desafiador, que para você é muito desafiador para lidar? Sim, pai, você é o melhor pai para mim. Experimentem algo tão simples que vai tirando você desse julgamento e levando você para a vida, né? Para que você possa olhar para suas relações de uma forma diferente. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Eu misturei meu papelzinho. Ok. Vamos para uma outra dinâmica. São muitas dinâmicas, sabe, gente? Eu tento pegar assim as que mais se repetem nas constelações para trabalhar aqui com vocês. Mas em uma constelação, são muitas dinâmicas ocultas que aparecem no campo dos pais. E vocês, por que talvez para mim seja tão mais fácil lidar com um sim profundo? Porque às vezes desse pai alcoólatra, desse pai que foi agressor, desse pai que foi ausente, às vezes não, sempre atrás tem ausência, atrás tem alcoolismo, atrás, nas gerações anteriores, esses homens não conseguiram ser amados, serem apreciados, serem admirados. Sempre tem algo oculto que impediu, de repente, o seu pai de ser acolhedor, generoso, né? De repente, de sustentar a casa. E aí, o nosso julgamento, por isso que eu sempre falo, sempre que vierem julgamentos, eu destruo e descrio todos os julgamentos que eu tenho em relação ao meu pai. Eu destruo e descrio, nós com o marido, todos os julgamentos que eu tenho em relação ao meu marido. Porque às vezes a gente nós como mulheres, às vezes a gente não está deixando também a filha, o filho ir para o campo do pai, experimentar a energia do pai. Porque às vezes a gente fica ali julgando como esse pai deveria ser. Quantas mulheres casadas aqui ficam falando, nossa, você não dá carinho para tua filha, você não faz isso pro teu filho, né? Quantos casais eu escuto que fica naquela dinâmica de acusar que o pai não sabe fazer direito? O pai vai fazer do jeito do pai. E o pai é o mundo. Olha quem entrou, meu pai. Bem-vindo, pai, te amo. E então não adianta, se eu olho para o meu marido com julgamento e fico falando, pai, para os meus filhos, seu pai não faz, seu pai não te dá carinho. Ou fico acusando ele mesmo longe dos meus filhos, falando para o meu marido, você deveria se portar assim, você deveria ser assim, você deveria fazer isso. Eu tô tirando dele todo o direito de nutrir os filhos com a energia do pai do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que fosse. E vocês acham que nós mulheres vamos saber com a nossa energia feminina como que é o impulso e a nutrição do masculino, do homem? Nunca. Nós nunca vamos acessar a energia masculina como o pai acessa. E nem o pai vai acessar a energia feminina como nós acessamos. Então lembrem-se, permitam que seus filhos possam ir para o campo do pai. Porque se vocês querem que seus filhos sejam prósperos, se vocês querem que seus filhos tenham relacionamentos saudáveis, permitam que seus filhos possam ir para o campo do pai, porque o pai é o mundo. Se vocês querem que seus filhos tenham força para a vida, tenham relacionamentos saudáveis, que tenham profissão, que tenha sucesso na profissão, quando você consegue dar um passo e outro, e outro, e outro, permitam que esses filhos possam ir para o campo do pai. A semana passada uma cliente até falou, sempre que o meu filho vai brincar com o pai, eu fico falando para ele, ai, não pega ele assim, você machuca ele, ai, não faz isso, nossa, por que você fala desse jeito com ele, não é para falar. Entenderam que a gente vai ali e atrapalha todo o tomar do pai na criança? Acha que o pai não vai saber brincar com o filho? Lógico que vai. Que seja para machucar, deixa eles na dinâmica deles. Aí a mãe faz o quê? Vai lá e interfere em todo esse processo e impede que esse filho tome a força do pai, tome esse 50% que é tão importante. Existe uma outra dinâmica, às vezes a mãe... Cadê uma mãezinha? Às vezes a mãe é extremamente dominadora.
A mãe é muito dominadora, ela que manda, ela que sabe, ela que faz, ela é o domínio em pessoa. E aí, o pai às vezes é um homem super submisso, extremamente submisso. E aí a filha vem e fica muito... A filha vem, olha para a mãe com toda aquela dinâmica da mãe de ser brava, autoritária e julga a mãe. Fica aqui em ressonância com o pai. O pai é totalmente submisso. O que acontece com essa filha? Vou pegar uma filha maiorzinha, eu peguei uma filha pequenininha. O que acontece com essa filha? Essa filha vai atrair um homem com perfil autoritário do pai, da mãe. Então a mãe é autoritária, o pai é submisso. O que a filha faz? Entra em ressonância, toma a dor do pai, da submissão do pai. Quem que ela encontra lá na frente? Um homem autoritário, um homem que manda, com todo o padrão da mãe. Para que ela possa se relacionar com isso. Por isso que eu falo que os relacionamentos nos convidam a olhar para coisas profundas que precisam ser curadas em nós. E ao mesmo tempo, tão simples. É só você trabalhar dentro de você, sair do julgamento do pai e da mãe, do que você acha certo e errado. Da mesma forma, se essa mãe autoritária e o pai submisso, e eu vou lá e entro em ressonância com a minha mãe autoritária, quem que eu atraio para o meu campo de relacionamento? Um homem submisso. Então, tudo que eu achava que meu pai era de repente, meu pai é um coitado, minha mãe manda nele, ele não se impõe, ele não toma frente de nada. O que acontece? Eu vou encontrar um homem para viver a mesma dinâmica. Não é tão mais fácil nós olharmos para a dinâmica das relações dos nossos pais com um sim profundo, ocupando o nosso lugar? Nesse quesito, as constelações familiares são um presente. Eu falo que é uma constelação simples que todas as pessoas deveriam fazer. Relação com o pai, relação com a mãe, ocupar o meu lugar. Tomar o seu lugar de filha, sem julgamento sobre esse homem ou sobre essa mulher. Deixar todos aqueles emaranhados da relação deles com eles. Se eu permito que o meu pai seja o meu pai do jeito que ele é. O Bert Hellinger fala assim, nós precisamos parar com essa definição de um amor perfeito. Isso é desumano, porque nós queremos uma perfeição de amor, e isso é desumano. Se eu fico com o que é, o que eu faço com o pouco que eu ganhei? Fernando, eu nunca vi meu pai, ele te deu a vida. No momento da sua concepção, volta a sua mente para o momento da sua concepção. Nas dinâmicas presenciais de constelação, eu gosto muito, quando eu vou trabalhar pai, de fazer isso. O momento da concepção. Esse homem foi incrível, porque ele fez você. Meu pai nunca fez nada, fez você. Ele e a sua mãe. 50% daqui do pai, 50% da mãe. Queira você ou não queira, a obra mais linda que esse homem fez foi você. Mesmo que ele nunca mais tenha te visitado, mesmo que ele seja arrogante no seu ponto de vista, alcoólatra, mesmo que seja qualquer definição que você tenha, esse homem e essa mulher, no momento da concepção, fizeram a coisa mais perfeita, que é você. E se eu permito que esse homem e essa mulher, se eu ocupo o meu lugar com a força do pai e a força da mãe, ninguém te segura. Só assim você está pronta para viver uma relação. Enquanto você estiver nessa dinâmica de julgamento do pai, tomando a dor da mãe, o que você cria nas suas relações? O mesmo. Se eu tomar dor da minha mãe, eu reproduzo aqui. Se eu tomar dor aqui, eu reproduzo aqui. Então, como seria ser o convite a partir de agora para você olhar para a vida sobre uma outra perspectiva? Como seria a partir de agora você buscar esse sim para esse pai? Existe uma outra dinâmica também que acontece muito. De repente,
A mãe é autoritária, né? Tá aqui a mãe. Tá aqui você. E esse pai é um pai incrível. Esse pai fez tudo pra você, te deu amor, carinho, aconchego. Esse pai fez tudo. Você tem uma admiração profunda por esse pai. O que você busca em um relacionamento? Alguém como o seu pai. Você vai encontrar? Não. E aí, o que acontece? Você fica indisponível para um relacionamento. Nas constelações, gente, isso é muito evidente. Mulheres que às vezes têm uma admiração profunda pelo pai, ficam ali no campo do pai, procurando no relacionamento o pai. Eu quero um homem exatamente como meu pai. Aqui está o meu pai, o homem mais maravilhoso que eu conheci em toda a minha vida, que fez tudo pra mim, que eu sou a menininha do papai. Vocês já escutaram esse ditado? A menina do papai. E da mesma forma eu vou falando das mulheres, porém os homens a mesma coisa, o menino da mamãe. A dinâmica é a mesma. Mas como eu sou mulher é mais fácil falar no feminino, né? Então, quando você fica aqui, a menininha do papai, buscando um homem que tenha todas as características do seu pai, você vai encontrar? Não, você não vai encontrar. Porque você vai ficar indisponível. E nessa dinâmica ainda, quando fica nesse processo, é tema para uma próxima live, mas a filha fica no meio da mãe. A filha fica aqui no meio da relação de casal. E o que vocês acham que acontece nessa relação? Com a filha no meio, querendo tomar o lugar da mãe. Ela tem inúmeros atritos com a mãe. Inúmeros atritos com a mãe. Porque ela se acha melhor que a mãe. E esse homem, esse pai é o homem perfeito para ela. Ela só vai sair daqui quando ela encontrar exatamente a reprodução do pai. Já vivi isso, né? Sim, já viveu isso. E é isso que acontece. Porém, se eu olho para esse pai, que tenho profunda admiração, e dou lugar, sim, pai, você é o melhor pai para mim, mas você ocupa o lugar de pai no meu coração. Eu tomo a sua força, eu tomo tudo que veio de você. E eu me abro para receber um homem em um relacionamento. Mais uma vez, qual é o seu lugar de força? O pai, preenchendo 50% de você. A mãe, preenchendo 50% de você. Você olhando para tudo isso, sim, pai, sim, mãe. Sim, pai, você é o melhor pai para mim. Sim, pai, você é o melhor pai para mim. Quando eu olho com profundo sentimento de gratidão a tudo isso, eu estou pronta para olhar para a vida, para encontrar um amor, para formar uma família. Deixa eu colocar uma casinha. Cadê minha casinha? Aqui. Para formar uma família, para ter filhos. Se eu consigo entender que o que é essas dinâmicas tão simples, o que é dos meus pais, fica com os meus pais. As histórias deles são as histórias deles. Eu tomo com profundo sentimento de amor e gratidão a vida que veio desse pai, a vida que veio dessa mãe. Tomo a vida da mãe, tomo o mundo, para que o pai possa me apresentar o mundo e me abro para um relacionamento. Só assim você consegue olhar para um relacionamento de uma forma nutritiva. Por isso que eu sempre falo para vocês, qual é o relacionamento que funciona para mim? Como eu posso ser nutrição no meu relacionamento e como eu posso receber a nutrição? Enquanto você estiver procurando no seu homem a nutrição que você precisa encontrar no seu pai, a dinâmica não acontece. Enquanto você estiver procurando no seu homem também o seu pai, você está indisponível. Porque quando, de alguma forma, você está em ressonância com coisas que você precisa curar primeiro em você. Então percebam, qual é o preço que você tem, de alguma forma, pago
por não dar um sim ao seu pai? Qual é a conta que você está querendo colocar aí? Qual é o preço de alguma forma dessa arrogância de não dar esse sim? Porque o sim, mais uma vez, não é o conviver. O sim não é o perceber algo de errado no meu sistema. Eu percebo, meu pai é alcoólatra. Eu vou perceber, vou falar, opa, o meu pai é alcoólatra. Mas eu não vou julgar, eu não vou ficar, não vai doer, porque eu vou olhar para aquilo e vou olhar que aquele homem alcoólatra tem um sistema, um emaranhado gigantesco ali atrás, que faz com que ele escolha a vida daquele jeito. Eu vou olhar para aquele homem com gratidão, não com julgamento. Entenderam a dinâmica, como é diferente? Não é que você de repente viveu desafios, eu vi meu pai bater na minha mãe, eu vi, inclusive algo que eu estava esquecendo de falar com vocês, quem tem filho? O filho que não vai para o campo do pai, nas constelações, é um número altíssimo, assim. As pessoas que acabam indo para o mundo das drogas, do excesso do álcool, é ausência de pai, estão procurando pai, não conseguem colocar o pai dentro do coração. E aí procuram nas drogas. O pai é o mundo. É muito melhor você ser a permissão para que os seus filhos adentrem o sistema do pai e sejam impulsionados pelo mundo, pela energia masculina, ou que o mundo lá fora impulsione de outra forma. A maior parte das pessoas que se envolvem com drogas é a ausência de pai. Então percebam mais uma vez nas relações de vocês. Qual é o preço que você está disposta a pagar para julgar o seu pai? Qual é o preço que você está disposto a pagar para julgar o seu pai? Ocupa o seu lugar. É tão simples. Ocupe o seu lugar. Olha que coisa mais linda quando você tem a força de todos os homens que vieram antes através da energia do teu pai. Que você tenha a nutrição de todas as mulheres que vieram antes através da energia da tua mãe. Assim você olha para os seus relacionamentos. Assim você forma uma família. Assim você pode ter filhos. Assim, você tem uma boa relação com o dinheiro. Toda a essência, toda a dinâmica, todos os temas que eu falar com vocês, a gente acaba voltando nessa dinâmica de olhar para o pai e para a mãe e trazer esse sim profundo. Logicamente que não é assim num estalar de dedos. Por isso que eu falo para vocês, mantrem, sim, pai. Nas suas preces de manhã, acorda. Imagina mesmo você que não conhece o seu pai, não conhece a sua mãe. Acordou? 50% do meu corpo é o meu pai. 50% do meu corpo é a minha mãe. E o sim a tudo isso. Eu digo um sim a tudo isso. Sim a tudo como foi, sim a tudo como é. E você respira, conforme você vai respirando, vai trazendo essa energia para o teu corpo. E se possível, depois desse exercício tão simples, olha para um lugar bem bonito da tua casa, para uma janela, e vai falando, eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida ancorada na energia dos meus pais. Eu olho para o meu relacionamento agora sobre uma outra perspectiva. Porque é muito provável que você que vive hoje um relacionamento que não é funcional com teu marido, você esteja reproduzindo padrões dos seus pais. Você esteja reproduzindo dinâmicas dos seus pais. Talvez, quando a tua mãe foi te apresentar para o teu pai, ela já te apresentou com um monte de julgamento. E aí, Fernanda, eu julgo a minha mãe por ela ter feito isso? Não, é o que ela deu conta. O que você faz com o pouco que recebeu? O que você faz com o muito que recebeu? Tudo diz respeito ao que você faz com o que você recebeu. Se foi pouco, se foi muito, tudo que você faz com o que você recebeu é o que te leva a criar a vida que funciona para você, o relacionamento que funciona para você. Mais uma vez, permitam-se o receber essa energia do Pai. Tô olhando aqui o tempo. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei para vocês aqui, se eu tenho esquecido algo. Acredito que não, dá pra gente fazer a nossa meditaçãozinha, né? Todo mundo já acostumou a fazer a meditação Vamos fazer uma meditação simples e eu aconselho muito que a da segunda-feira passada vocês
façam novamente, principalmente quem tem muita dificuldade em relacionar com a mãe. Façam a dinâmica do pai e sempre repitam várias e várias e várias vezes. Lembrem-se, é um passinho de cada vez. Seja gentil com você. Talvez as dinâmicas que você viveu em relação ao seu pai foram muito desafiadoras. Então também seja gentil com você. Vai trazendo esse sim a cada passo, sabe? Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Até que para você seja tão leve entrar no campo do teu pai, seja tão gentil, tão amoroso, que você vai olhar para trás e falar: uau, como valeu a pena, né? Faça a sua parte. Ninguém vai fazer por nós, né? Ninguém faz por nós. É só você que consegue trazer esse sim. Eu falo, por mais que você faça uma constelação, se você não estiver disposto a receber, você vai olhar para tudo aquilo e não vai receber, porque é uma escolha. Lembrem-se qual é o preço que você está disposta a pagar para ficar nessa mimiseira mental e julgamento em relação ao seu pai. Qual é o preço? Qual é o preço que você está disposta a pagar, né? Percebam, é tão mais leve escolher o fácil, é tão mais leve encontrar o sim, né? Vamos lá na nossa meditação? Deixa eu colocar a nossa musiquinha. Só um pouquinho. Então, mais uma vez, vamos nos conectando e que esse campo que se forma agora seja de extrema contribuição para cada um de vocês que está aqui conectado com a minha energia e com esse campo do Pai. Respirem profundamente. Traga. Quando nós respiramos, nós enchemos o nosso corpo de vida. E quando nós soltamos o ar, nós também vamos soltando todos esses emaranhados, todos esses julgamentos. O que você definiu e concluiu sobre quem é o seu pai, não é quem ele é. O que você definiu e concluiu sobre quem é o seu pai, não é quem ele é. Se nesse momento veio algum tipo de julgamento, lembra do seu momento de concepção. Esse homem foi 50% responsável pela criação da obra mais linda do mundo, que é você. Esse homem fez algo extraordinário nessa vida. Ele fez você. Vai respirando. Conecta com a energia desse Pai. E você vai permitindo que esse Pai vá entrando no seu coração. Apenas esse movimento de permissão, que esse Pai se funda a você e que você tome consciência hoje desse 50% do Pai. Comece a agradecer. Talvez você nunca tenha agradecido pela vida que Ele te deu. Gratidão, Pai, pela vida. Gratidão, Pai, pela vida. Eu me permito amar você. Energeticamente, nós nos conectamos ao nosso Pai de onde nós estivermos. Esteja Ele vivo ou não, você tenha o conhecido ou não. Permita que esse Pai se funda ao teu corpo. Nós somos os nossos pais. Peça para o seu Pai: Pai, me apresente para o mundo. Eu me abro para receber o teu amor.
que você dá conta. Apenas o que você dá conta. Me apresenta para o mundo, Pai. Agora eu estou pronta. Eu tenho 50% da minha mãe. E agora eu tenho 50% do meu Pai. Pai, me apresenta para o mundo. Vai percebendo o teu corpo, quando você vai trazendo esse Pai, me apresenta para o mundo. Eu estou pronta, eu estou pronto. Me apresenta para o mundo. Sim a tudo como foi. Sim a tudo como é. Eu me permito amar você. Eu me permito perceber você em todas as células e moléculas do meu corpo. Eu sou como você. E faço algo de bom com isso. Pai, me apresenta para o mundo. Eu tomo a força que veio do meu sistema. Eu tomo a sua força, Pai. Eu tomo a força de todos os homens que vieram antes. Pai, me apresenta para o mundo. Só agora eu posso. E eu sinto muito. Eu sinto muito por todas as vezes que eu não me permiti receber a sua força. Do jeito que você consegue me dar. Deixa isso reverberar em vocês, no corpo de vocês. Talvez você sinta seus pés mais firmes no chão, ancorados na vida. Perceba teu corpo quando essa energia masculina chega até você. O que acontece com teu corpo? Quando você permite receber o masculino, esse 50%. E desse espaço, eu quero que vocês fiquem aí. Pai, me apresenta para o mundo. Eu me permito receber a sua bênção. Pai, me apresenta para o mundo. Vai trazendo essa força cada vez mais. A cada respiração, a cada batida do seu coração, você vai mantrando. Pai, me apresenta para o mundo. Eu me permito. Eu me abro para receber o mundo. Eu me abro para receber um relacionamento saudável. Eu me abro para receber o meu homem. Eu me abro para receber a energia masculina no meu campo. E para vocês que são homens, eu me abro, Pai, para receber a sua força. Eu me ancoro no seu masculino. Você também, um homem que está aqui fazendo essa meditação, sinta a força dos homens que vieram antes. Pai, me apresenta para o mundo. Eu me abro para receber você. E eu sinto muito. É nessa energia que eu quero deixar vocês hoje. Nesse espaço que você percebe o seu 50% da mãe e o seu 50% do pai. Que cada um de vocês possam receber a minha profunda gratidão por vocês estarem aqui,
pela confiança, pela oportunidade de compartilhar o meu saber. E o que mais nós podemos criar juntos, que nós sequer um dia imaginamos. O que eu posso ser, fazer, gerar, criar, que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor. Se cada palavra dessa, de alguma forma, despertar em você uma consciência diferente perante o seu Pai, já valeu muito ter vocês aqui. Gratidão, 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 gratidão pela oportunidade. A semana que vem, no mesmo horário, às 19 horas do Mato Grosso do Sul, eu espero vocês nessas 6 semanas que nós vamos trabalhar relacionamentos. E eu espero de todo o meu coração que vocês escolham relacionamentos funcionais, saudáveis, divertidos. Pai, me apresenta para o mundo. Fiquem com Deus.